Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, amém? Abram comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, se o Senhor nos permitir, nós terminamos o capítulo 8 essa noite. Irmãos, eu quero repetir no final do culto, mas o Hudson me lembrou, não esqueci, dias 8 e 9, né? 8 e 9 de novembro, que vai ser uma sexta e um sábado, nós teremos a nossa conferência de apologética. Nós tivemos o ano passado, o pastor Bill Rowley trouxe alguns preletores, foi uma bênção aqueles que participaram. Avisem a todos, porque os temas são maravilhosos. Tá? Espero, talvez até no final do culto, a gente poder mostrar os temas para encorajar mais vocês. Mas venham, participem, tá? Falem com o Hudson, a inscrição é R$10, né? O custo. Né, e é muito bom, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Todos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 8. Amém. Nós vamos ler a parte final, a partir do versículo 40 até o versículo 56. Muito bom. Lucas 8, de 40 a 56. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por podermos nos reunir no Teu nome, temos a liberdade de estudar a Tua palavra, Senhor, de ouvir Tua voz publicamente, Senhor, de compartilhar a palavra de Deus, Senhor. Eu oro que essa noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, faça um milagre em nossos corações, se revelando para nós, Senhor, mostrando-nos, ó Deus, quem Tu és, de uma forma íntima, pessoal, transformadora, que todos nós possamos sair daqui mudados, Senhor, transformados, impactados pela Tua palavra, pela Tua voz, pelo agir do Teu Espírito Santo em nosso meio. Senhor, captura as nossas mentes, nossos corações, que toda preocupação caia por terra, fique lá fora, Deus, mas captura as mentes e os corações nessa hora, eu te peço, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, com o Teu Espírito Santo de fazer de nós a Tua vontade, Senhor.
Nós te amamos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Essa é a parte final no capítulo 8. O Evangelho de Lucas fala de Jesus, o homem perfeito, e o versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na última vez que estudamos o Evangelho de Lucas, a semana passada, nós vimos que, na verdade, desde que nós começamos o capítulo 8, nós temos visto Jesus falar sobre a importância da sua palavra. Ele deu a parábola do semeador, né? Ele explicou a diferença está no tipo do solo que absorve ou que recebe a semente. A semente é a palavra de Deus. E desde então ele começa a dar exemplos de como é essa boa terra, esse tipo de solo que recebe a semente de Deus e ela tem ali as condições favoráveis para crescer e frutificar. E então Jesus ele mostra para os seus discípulos que não basta a gente conhecer a palavra de Deus intelectualmente, ela tem que ser vivida na prática, não é verdade? Então ele coloca seus discípulos em várias situações. Nós vimos primeiro a tormenta, né? Jesus atravessando o mar da Galileia com seus discípulos num barco, um forte vendaval bateu, o barco encheu de água e ia afundar, mas Jesus estava dormindo numa boa e acalmou o vento e acalmou as águas. Seus discípulos ficaram maravilhados. Chegando do outro lado, nós estudamos a semana passada como lidar com possessões demoníacas. Chegando, assim que Jesus pisou o pé na região de Gadara, um endemoniado veio até ele. E ali você lembra, Jesus ele repreende aqueles demônios, né, era uma legião. E você lembra bem, né, se você veio na quinta-feira foi muito legal, porque todo mundo compartilhou bastante sobre experiências, né, com demônios e foi muito interessante. E Jesus, ele repreendeu aqueles demônios, eles deixam aquele homem, né, pelo poder que no nome do Senhor, na palavra do Senhor, e aquele homem ele se torna um evangelista, um missionário naquela região. Jesus o deixa ali, para que a luz de Deus pudesse brilhar naquela região. Embora todo o resto mandasse Jesus embora, né? E agora a gente vê a continuação. Jesus, ele de fato vai, ele entra no barco, ele regressa com seus discípulos e agora de volta, né, de volta a Israel, de volta à região onde os judeus estão, Israel, né, a nação de Israel está, uma grande multidão o esperava com alegria. Vamos ver então? Lucas 8, de 40 a 56, o tema da mensagem de hoje é o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Eu vou repetir, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Esse vai ser o teste final do capítulo 8, tá? Para ver se os discípulos não só ouviam a palavra, mas de fato guardavam no coração, criam nessa palavra e praticavam essa palavra, tá bom? E a gente vai ver essas situações, irmãos, que elas são muito reais para nós hoje também, né? Todos nós temos que ter a palavra de Deus gravada no nosso coração. Porque todos nós passamos por situações com doença e morte. Então, presta muita atenção no que Deus tem que falar aos nossos corações essa noite. Versículo 40, Lucas 8, 40. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, a multidão aguardava Jesus voltar daquela visita à região dos Gadarenos. Eles estavam esperando, eles estavam aguardando Jesus voltar e eles estavam com muita alegria, né? Eles queriam Jesus, né? Eles entendiam que era muito bom ter Jesus por perto. Eles não eram bobos nem nada. Então eles esperavam Jesus. Então Jesus volta a Israel e ali está aquela multidão, né, empolgada para receber Jesus de volta. No versículo 41 nós lemos que então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Então, dentro daquela multidão, prestem muita atenção nisso, um homem se destaca, Jairo é o seu nome, ele vem até Jesus e ele traz uma petição. Esse homem está aflito, esse homem está precisando de ajuda, e ele pede que o Senhor vá à sua casa, porque a sua filha de 12 anos de idade estava à beira da morte. Imagina,
a aflição do coração desse pai, né? A gente só de pensar, né, o coração treme. Sua filha, a sua joia preciosa, né? Sua alegria por 12 anos, agora estava à beira da morte, né? Ele corria esse grande risco de perder aquela riqueza, aquela bênção, que era sua filha de 12 anos de idade. Então esse homem, Jairo, mesmo sendo um dirigente de uma sinagoga, para você entender o que significa isso, que esse homem, ele tinha uma influência religiosa muito grande, ele cuidava de uma sinagoga, ele cuidava da sinagoga da cidade. Esse homem, ele tinha prestígio, reconhecimento, ele era rico, ele era um homem de posses, ele era um homem influente. Ele sabia que os líderes religiosos já estavam de olho em Jesus, perseguindo e querendo oportunidade para matá-lo. Contudo, esse homem se enche de coragem, se enche de humildade, e ele revela a fé dele em Jesus. Ele se destaca dentre aquela multidão, ele vai até Jesus e ele se prostra aos pés do Senhor. Ele se joga aos pés do Senhor, ele não está nem aí para nada, diga o que quiser. Ele tem uma aflição. E ele crê que Jesus pode responder essa aflição. E ele implora que Jesus vá à casa dele. Muito bem. Versículo 42. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. E essa era a razão. A filha dele estava morrendo. Então imagina, ela já estava morrendo. Ela não estava simplesmente doente, ela já estava morrendo. E ele se desesperado, talvez ele esperou até o último momento, né? A impressão que dá é que ele tentou de tudo, e a menina estava piorando, e ele via que ela ia morrer. Então ele não tem jeito, ele não tem outro jeito. Ele vai até Jesus mesmo, porque é o último recurso. É o último recurso. E ele clama a Jesus por ajuda. Sabe o que é o mais interessante, irmãos, é que no versículo 42 diz aí que estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Jesus, ele ouviu o pedido de Jairo? Sim. Ele atende ao pedido de Jairo. E ele vai com Jairo até a sua casa. Ele vai. É interessante porque alguns capítulos nós vimos que um centurião romano, né, que não era judeu, ele busca Jesus porque um servo dele estava enfermo. E ele crê na autoridade da palavra de Jesus de tal forma que ele fala: o senhor nem precisa ir na minha casa, fala aí, dá ordem aí, e o meu servo, lá onde ele está, ele vai ficar bom, ele vai ficar curado. Jesus fala, que fé, né? Jesus, ele se admira da fé daquele centurião romano. E aqui está um judeu que fala: o senhor tem que ir para a minha casa, porque a minha filha está morrendo lá, e o senhor tem que ir até lá. E Jesus, ele não discute, ele não fala que fé pequenininha sua. Olha a fé do romano, como é maior que a sua. Não, Jesus, ele não compara a fé. Jesus, ele responde à fé. Isso não é tremendo, irmãos? Isso é tremendo. Ele encontra a nossa fé onde ela está. Que legal, que tremendo. Jesus, ele é tão cheio de compaixão, tão cheio de misericórdia, que ele só busca fé. Ele só quer ver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então ele só procura fé. E ele não mede, ele não compara, e ele não humilha a fé de ninguém. Ele, pelo contrário, ele se abaixa para ir de encontro onde a nossa fé está. Onde a sua fé está. O Senhor é capaz de encontrá-la aí, onde ela está. E ele faz isso. Ele atende ao pedido de Jairo e ele vai à casa de Jairo, porque é dessa forma que Jairo crê, que se Jesus for à sua casa, ele pode curar sua filha que está morrendo. Jesus vai. Só que no caminho, diz aqui que uma multidão o comprimia. Então havia um obstáculo muito grande.
Havia um obstáculo, havia uma multidão, e essa multidão é multidão mesmo, eram povos de várias cidades reunidos atrás de Jesus, cada um querendo uma coisa, cada um com uma necessidade, cada um com um problema, e aqui diz, Lucas conta para a gente que a multidão estava comprimindo Jesus, quer dizer que Jesus não conseguia nem andar, significa que Jesus mal podia dar um passo, porque a multidão estava comprimindo, estava esmagando. A palavra para comprimir é a mesma que Jesus usou na parábola do semeador, quando fala da semente que é asfixiada, que não cresce. A mesma palavra. A multidão estava asfixiando Jesus. A multidão estava comprimindo Jesus de tal modo que era impossível dele avançar. Muito bem, anotem essa informação, a multidão o comprimia. Em Lucas 8, 43, versículo 43 agora. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então, paralelamente, a história de Jairo, agora Lucas nos conta uma outra história, a história dessa mulher, que nem o nome sequer é dado, é uma certa mulher. Bom, ela já não é tão influente quanto Jairo, ela já não é tão conhecida quanto ele. E que, no mesmo tempo, curiosamente, 12 anos, enquanto Jairo se alegrava com a sua filhinha, a vendo crescer, se divertindo com momentos maravilhosos com ela, na mesma época, o mesmo período de tempo, essa mulher ela sofria dessa hemorragia, desse fluxo de sangue, Em outras versões fala que ela é a mulher do fluxo de sangue, É assim que ela é conhecida. Essa hemorragia quer dizer que ela tinha um período menstrual constante, quer dizer que ela nunca parava de sangrar. Então é difícil, para mim pelo menos, imaginar o que é isso. Mas talvez as mulheres consigam imaginar melhor o que é isso. Ter uma hemorragia ou uma menstruação constante por 12 anos. Eu não posso imaginar a aflição dessa mulher. Eu não consigo imaginar a angústia ou a agonia que ela passava. E o pior, que isso não afetava apenas fisicamente, porque uma mulher, num período, vamos dizer assim, menstrual, ela era considerada meio que imunda, assim, não imunda, mas ninguém podia tocar nela. Ela não podia estar presente na adoração pública. E ninguém podia tocá-la porque se tornava contaminado. E também não podia adorar. Então, além da pressão física, havia uma pressão espiritual e emocional. Ela não podia nem ter adoração a Deus, comunhão com Deus, como os judeus costumavam fazer, e nem socialmente. As pessoas não podiam tocá-la, ela não podia tocar em ninguém, ela tinha que ficar isolada. Ela se sentia literalmente amaldiçoada. Amaldiçoada. Por 12 anos, essa era a realidade dessa mulher. E aqui diz que, além dela não ser muito influente, conhecida, ela perdeu tudo que tinha, porque ela gastou tudo que tinha com os médicos e ninguém pôde curá-la. Então, bem o oposto de Jairo, Afortunado, conhecido, ela era Zé Ninguém e pobre, Porque tudo que tinha, ela perdeu com os médicos e ninguém pôde dar jeito no problema dela, ninguém pôde ajudá-la. Muito bem. E haviam muitas, lendo a história dessa mulher, os relatos dos estudiosos a respeito dela, fala que haviam muitas, simpatias que o povo fazia. Ela tinha tentado de tudo. Até mesmo os líderes religiosos tinham fórmulas mágicas para dar para as pessoas com problema, nada adiantava. Você está diante de uma mulher, irmãos, que já tentou de tudo, já bateu em tudo que é porta, já fez tudo que podia e nada deu certo. Já tentou todos os médicos, todos os especialistas e ninguém deu jeito no problema dela. Ela perdeu todo o dinheiro que tinha. Ela não podia estar no culto, na adoração, ela não podia ter relacionamento com ninguém, ela vivia num estado muito
triste, muito sofredor. E ela estava ali também na multidão. No versículo 44 diz o seguinte: ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Uau! Foi bom. Lucas foi tão rápido nessa cura que nem criou suspense. Ela chegou por trás de Jesus. Por que ela chegou por trás, irmãos? Porque se ela fosse pega na condição dela, tocando em alguém no meio de uma multidão, com certeza ela seria condenada. Os líderes religiosos, uma das coisas que eles não tinham muito era compaixão. Sabe como é religioso, né? Está sempre procurando uma falha, um defeito em alguém para condenar. E ela não teria a mínima chance. Então ela tem que agir secretamente. Ela não tem opção. Ela não pode se declarar abertamente que está ali naquele meio daquela multidão com esse problema. Ela tem que expressar a fé dela de uma forma que só o Senhor poderia responder. E ela pensa no modo. E a fé dela a leva a tocar na borda do manto de Jesus, se aproximando por trás dele. Não abertamente, para que ela não fosse reconhecida ou pega. Então ela vai por trás, ela toca na borda do manto e acontece um milagre. Imediatamente a sua hemorragia cessa. Ela é curada, ela sente que ela é curada, ela sabe que ela foi curada. Irmãos, a gente já ouve e sempre vai ouvir críticas de toda forma em relação à fé dessa mulher. Nossa, mas ela fez da roupa de Jesus um ídolo. Nossa, mas que fé, né? Pequena. Por que ela tocou na borda? E muitos falam da superstição, porque o homem judeu, né, geralmente ele tinha essas franjas, essas franjas no manto, que era a roupa superior, era a roupa externa, né, o sobretudo que eles usavam, e na borda delas, embaixo, tinham tipo umas franjas mesmo, né, que era só um lembrete, que o Antigo Testamento fala para eles lembrarem dos mandamentos do Senhor. Então, todo homem judeu costumava ter isso na sua roupa, como mais uma tradição do que qualquer outra coisa, no costume. E ela fez daquele lugar o ponto de contato da fé dela. Ela falou, se pelo menos eu tocar ali, eu vou ser curada. Ela estava determinada. E, irmãos, imagina a cena. Havia uma multidão comprimindo Jesus. Para essa mulher tocar ou alcançar o alvo que ela tinha estipulado, não foi fácil. Ela teve que ser esmagada junto com Jesus. Ela teve que passar e se desvencilhar e se contorcer e se abaixar até tocar na borda do manto do Senhor. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. E imediatamente essa mulher ela foi curada. A hemorragia cessa, o sangramento para. Eu vou ler para vocês Mateus 23:5, que eu achei engraçado, porque os fariseus, eles usavam esse costume, eles levavam isso ao extremo, né? E Jesus faz um comentário em Mateus 23:5, diz assim, que tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Então eu achei cômico, né, pensar que isso era um costume dos homens judeus e que os fariseus tinham essas franjas muito mais longas do que qualquer outro homem, né? E, bom, de qualquer forma, pode ser que ela pensasse que talvez essa parte fosse, de todas as partes, a mais santa. Ali está um homem santo, né, usando uma roupa santa. E ela falou, mas a fé dela em nenhum momento, irmãos, estava na roupa. A fé dela estava em Jesus. Ela simplesmente acreditava que se simplesmente ela tocasse na roupa, ela seria dele, né? Ela seria curada. Então a fé dela em todo o tempo estava no Senhor Jesus e não na roupa.
E o mais interessante de tudo, irmãos, é que, novamente, não importa quanto as pessoas podem criticar a fé dessa mulher, Jesus, ele encontrou ela onde a fé dela estava. Amém? Novamente, Jesus mostra para nós que você não tem que comparar a sua fé com a fé de ninguém. Jesus, ele olha a sua fé individualmente. Cada um de nós é uma história, cada um de nós é um relacionamento pessoal com o Senhor. Cada um de nós é uma caminhada de intimidade com Ele. Você não pode comparar a sua vida, né, e o seu caminhar com Cristo com o caminhar do seu irmão com Cristo. E ele encontra a fé dela e ela é curada imediatamente. E eu quero dizer para vocês, chamar a atenção de vocês, o quanto ela teve que crer. Ela poderia ter usado muitas desculpas, e eu anotei algumas. Por exemplo, a multidão estava comprimindo Jesus, ela poderia desistir ali. Não, sem chance, né? Não vou passar por isso, me humilhar desse modo, o obstáculo é muito grande. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter, na cabeça dela, uma desculpa legítima. Outro fato, o fato de que por 12 anos nada deu certo para ela. Ela poderia pensar, por que agora vai dar? Não é verdade? Não poderia ser também o modo dela pensar? Por 12 anos sem tentado de tudo, nada funciona, por que agora vai dar certo? Outra, não ter Jesus como último recurso. Não é assim que às vezes a gente pensa, não procurei Jesus em primeiro lugar, agora eu vou ter que aguentar. Não importa. Era bom ter feito Jesus o primeiro recurso sempre. Mas, irmão, se não fez, aproveita agora e já fica, né? Faz o Senhor teu recurso hoje e já fica com Ele de hoje para sempre. Não troca mais o Senhor de prioridade. Ele já estava ocupado a caminho para curar a filha do dirigente da sinagoga. Ela também poderia pensar isso, né? Ele está bem ocupado, por que eu vou incomodá-lo agora, né? Para que eu vou tentar isso, né? Bom, mas nada disso, ela não deixou com que nada ficasse no caminho dela até Jesus. E ela, determinada, ela foi, passou por cima de tudo e tocou, e foi curada imediatamente. Louvado seja Jesus por isso. Então a gente aprende, irmão, não importa o tamanho da nossa fé, né? Ainda que nós tenhamos uma fé pequenina, né, do tamanho do grão de mostarda, ela é capaz de transportar montes, né? O Senhor é capaz de fazer maravilhas com ela. Então, ainda que a nossa fé não seja grande, ou não pareça grande aos nossos olhos, ou não seja uma fé perfeita, né? Há muitos que falam, mas vamos olhar, né, doutrinariamente. Eu só sei de uma coisa, e é isso que essa história me passou e me ensinou, irmãos. Deus, Ele responde à fé do seu povo. Amém. É isso que Deus se move, a fé do seu povo. Bom, de acordo com o pensamento da época, vocês sabem, se ela tocou Jesus, Jesus estaria imundo. Só que não o nosso Jesus, né? Não o Jesus que ela tocou. Ele não poderia ficar contaminado com ela. Na verdade, nós acabamos de presenciar, Ele curou ela. Da mesma forma, irmãos, quando nós lançamos nossos pecados no Senhor, Ele não fica contaminado, nós ficamos limpos. Vocês creem nisso? Vocês entendem isso? Então não fique medroso ou intimidado de confessar os seus pecados ou lançar os seus pecados e culpas diante do Senhor. Porque tudo que pode acontecer a você é Ele purificar você de toda a injustiça. Muito bem. Versículo 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Então Jesus faz essa pergunta que a princípio é engraçada, né? Quem tocou em mim? A gente acabou de ler que ele estava sendo comprimido, esmagado, né? Ora, todo mundo estava esmagando, né? Estava tocando nele. Mas ele faz essa pergunta, quem tocou em mim? E a gente sabe o que Jesus quer dizer com isso. Alguém me tocou de forma diferente. E a gente vai ver no versículo seguinte, porque poder saiu dele, virtude saiu dele. Ele sabia que alguém tocou nele com fé. Diferente de ser esbarrado, diferente de ser apenas comprimido. E, irmãos, isso faz a gente parar e pensar um pouquinho, né? É possível a gente estar muito perto de Jesus e não tocá-lo. E é possível a gente simplesmente esbarrar em Jesus, né? Semana após semana.
nós esbarramos com Jesus, nós esbarramos em Jesus. E é diferente do tocar Jesus, como essa mulher tocou. Porque quando ela tocou, ainda que a sua roupa, ele sentiu um toque diferente, ele sentiu algo diferente. E é esse o ponto mais importante para nós aqui, irmãos. Nós não queremos esbarrar em Jesus, nós queremos tocar Jesus. Nós queremos tocá-lo com a nossa fé. Nós queremos ter um relacionamento. Nós não queremos tocá-lo apenas no domingo. Nós queremos tocá-lo diariamente. Queremos dar as mãos para Ele. Queremos andar com Ele. Queremos viver ao lado do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Amém. E é interessante que Pedro, ele fala, todos negam, como todos negassem, Pedro disse. Então é interessante ver o Pedrão, sempre tinha que falar alguma coisa, né? Não importa o que, o quando, o como, mas ele tinha que falar alguma coisa. E ele fala, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Tipo, você está louco? Que pergunta é essa? Tipo, para e pensa no que você está perguntando, né? Mas aí Jesus, ele fala o seguinte... Versículo 46, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Eu sei que de mim saiu poder. Irmãos, é esse toque que nós queremos ter. Amém? É esse toque que nós queremos ter. Tocar Jesus com a nossa fé. É ser tão determinado quanto aquela mulher. Alguém, na verdade, o nosso querido Charles Spurgeon, ele escreveu uma coisa linda. Ele disse assim, não é todo o contato com Cristo que salva os homens, mas é o abrir mão de si mesmo para chegar perto dele. É a determinação, o toque pessoal, resoluto, que acredita que Jesus Cristo, de fato, salva o pecador. É esse toque que salva. Não é qualquer esbarrão, não é? E um outro estudioso bíblico disse, podemos estar muito perto de Cristo e comprimi-lo sem tocá-lo, mas ninguém pode tocá-lo, mesmo que levemente, e não receber a graça que necessita. Amém? A gente pode comprimi-lo e não tocá-lo, mas jamais a gente vai tocá-lo e não receber a graça que nós tanto precisamos dele. Irmão, é só isso, né? Um toque de fé. Um toque de fé, um toque de fé. Eu não sei, né, como você está essa noite, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus está aqui. Eu sei que quando dois ou mais se reúnem no seu nome, Ele está presente. Eu sei que o Senhor, Ele te ama. Eu sei que o Senhor se importa com a tua vida. Eu sei que o Senhor, Ele vê teu sofrimento. Ele sabe das tuas aflições. Ele sabe quantos recursos você já procurou e se esgotou. Mas Ele quer ser a resposta, eu tenho certeza. Ele quer ser a solução daquilo que você busca, do seu problema, da sua necessidade. Simplesmente toque com a sua fé. Toque com a sua fé essa noite, em nome de Jesus. Jesus sabe que poder saiu dele, alguém lhe tocou no meio de uma multidão. E eu acredito que ele estava olhando para ela quando ele pergunta, porque Marcos, capítulo 5, versículo 32, diz assim, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele procurou na multidão quem era. E a mulher não teve jeito, ela teve que se apresentar, ela teve que falar que foi ela. E é interessante, irmãos, que Jesus ele não fala, que a gente vai ver aqui no versículo seguinte, a gente vai ver como ela, né, se apresenta. A intenção de Jesus não era envergonhá-la, humilhá-la, nada disso, mas pelo contrário, é dar a ela a oportunidade de saber que foi curada. Foi dar a ela a oportunidade de testemunhar para aquelas pessoas. Foi dar a ela ter a certeza para ela mesma de que ela foi curada. Ela não roubou uma bênção do Senhor secretamente. Ele queria deixar claro para ela que foi a fé dela que curou, não foi a roupa, não foi nada. Então, era importante para Jesus que ela se apresentasse. Era importante para ela que ela falasse ou confessasse que tinha tocado Jesus. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés.
Então ela se apresenta e ela vem tremendo, né? Imagina a emoção dela, ela tinha acabado de ser curada daquela hemorragia que há 12 anos ela carregava, e ela está ainda cheia de emoção, e Jesus quer saber, e ela então se prostra aos pés dele e confessa: foi eu que toquei. E na presença de todo o povo contou, diz o versículo 47, por que tinha tocado nele e como for instantaneamente curada. Então ela confessa, ela dá esse testemunho maravilhoso no meio daquela multidão. Então eu quero relembrar para vocês a importância dessa confissão pública, dessa declaração que ela faz. Jesus fez isso para que ela soubesse que ela foi curada. Assim como nós, ela poderia sair daquele momento e duvidar. Será que eu fui mesmo? Será que não vai voltar? Será que não foram as emoções que, né, pararam por um tempo? Você sabe como que são essas coisas, né? Como a nossa fé, ela é vacilante, né? E Jesus não queria que a fé dela vacilasse. Então, falou assim: minha filha, pode se apresentar, porque agora você foi curada e foi para valer mesmo. Versículo 48. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Eu acredito que também Jesus queria que ela se apresentasse, porque você não encontra, irmãos, Jesus falando dessa forma com ninguém mais nas Escrituras, nenhum dos evangelhos. Jesus a chama de filha. Imagina que Jesus, ele não queria só ser uma resposta para o físico dela. Jesus queria dar a ela a oportunidade de declarar a fé dela publicamente, né? Se preocupou com o espiritual dela, que ela pudesse glorificar a Deus relatando o seu testemunho, mas também com o emocional dela. Essa mulher vivia isolada, ela vivia sozinha, ela vivia triste. E Jesus agora toca nisso, porque ele chama ela de filha. E é um nome terno, é um nome que expressa um carinho, uma afeição, amor. Então Jesus dá a ela a oportunidade de também se sentir abraçada, acolhida, emocionalmente suprida também. Louvado seja Jesus por isso, né, irmãos? Como que ele pode se preocupar com cada parte do nosso ser? Como que Jesus pode se preocupar não só com o nosso físico, mas com o nosso espiritual e o nosso emocional também? Ele faz isso. Ele se preocupa com a gente como um todo. Nós somos preciosos demais, corpo, alma e espírito. Ele nos comprou completamente com o seu sangue na cruz. Ele nos quer por inteiro. Louvado seja Jesus por isso, irmãos. E ele fala: filha, a sua fé a curou. Ele queria que ela tivesse certeza disso, que ela foi curada de fato e que foi a fé dela. Foi aquela fé, foi aquela determinação, foi aquela abrir mão de si mesma e passar por cima dos obstáculos, tendo Jesus como objeto da fé, que foi a resposta para ela. E ele a despede em paz. E eu acredito que também, diante da presença de Jairo ali, Jesus queria que essa mulher encorajasse a fé dele. Você lembra que tudo isso acontece, né, como um parênteses, né? A história começou com Jairo levando Jesus até a casa dele, porque a filha dele de 12 anos estava à morte, estava morrendo. E Jairo, coitado do Jairo, né? Enquanto isso ele estava vendo toda essa situação, a multidão já não bastava, né? E comprimindo Jesus, impedindo que ele fosse rápido, corresse até a casa dele para salvar a filha dele. Então já tinha aquele obstáculo, mas agora Deus estica a fé do Jairo assim, de uma forma absurda, porque agora tem um contratempo ali com a mulher, e Jesus para e quer saber quem é, e a mulher fala, e Jairo já estava: meu Deus do céu, a minha filha está morrendo, vamos acabar com isso logo, vamos correr para casa, vamos, que mulher tola, né, no meu caminho. Quando a gente está aflito, né, tudo é um empecilho, né, tudo é uma tolice, e Deus trabalhando com tudo, né, mas a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga, a gente só enxerga o atalho, o empecilho, o diabo e tudo, né? A gente não entende que é Deus trabalhando na nossa fé. E Deus estava trabalhando na fé de Jairo. A fé de Jairo foi esticada. E Deus gosta de esticar a nossa fé, viu, irmãos?
Se você nunca passou por isso, se prepara, porque vai ter que passar, porque a nossa fé para Deus, ela é mais preciosa do que ouro, né? Ele vê valor na nossa fé, e Ele purifica a nossa fé, através de tempo e de paciência. Amém? Vocês estão pensando a respeito disso? Louvado seja Deus, irmãos. Eu sei que não é fácil não, mas é assim que funciona. Muito bem. Antes da gente seguir adiante, irmão, seja quando for que Jesus te pedir para se apresentar, não é para se expor, vamos dizer assim, não é para você ser humilhado, é para você ser mais abençoado. É para que a bênção dele possa ser completa. Você crê nisso? Amém? Então não deixa a vergonha falar mais alto. Né? Deixa que Jesus seja glorificado. Não ame a sua autoimagem mais do que você ama o Senhor. E dê a Ele toda a glória que lhe é devida. No versículo 49, nós lemos que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Pronto. Né? Então, isso era o que ele mais temia, vamos dizer assim, e foi o que aconteceu. Geralmente aquilo que nós mais tememos é o que acontece, porque Deus gosta de provar mesmo a nossa fé. Então olha só, né, ele ensinou Jairo que medo e fé não andam junto, né? Não dá ali, agora. Né? Fé foi testada e provada. Alguém chegou da casa dele e falou: ó, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Tipo assim, né, essa pessoa, meu Deus, né? Ela pensou que estava só relatando um fato, né? Mas na verdade estava jogando um balde de água fria na fé do Jairo, né? Mas ainda bem que Jesus estava ali, ele estava ouvindo Jesus, porque Jesus pôde encorajá-lo. Mas o que essa pessoa disse é o seguinte, em outras palavras, ele falou: ó, já acabou, já era, desista agora, acabou, né? Acabou. A menina já está morta, não incomode mais Jesus, deixa Jesus para lá. Em outras palavras, a pessoa está falando isso. E além, Jesus só pode dar jeito em pessoas vivas. Jesus só pode fazer milagre com pessoas vivas. Jesus não pode fazer milagre com pessoas mortas. Essa pessoa estava falando isso. Não tem mais jeito, em outras palavras. Não tem mais jeito. Aí olha só o versículo seguinte, Lucas 8,50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Vou repetir, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus está pedindo duas coisas para Jairo. Jairo, não é hora de ter medo. Jairo, é hora de crer. Fé é para essas horas. Jesus está falando, fé para essas horas, Jairo. É fácil a gente falar em fé quando tudo está dentro do previsível, quando tudo está no nosso controle. Só que fé é quando a gente não tem controle nenhum. Fé é quando tudo parece que está acabado e Deus fala que está tudo sob controle dele. Isso é fé. Então Jesus fala, não tenha medo e apenas creia e ela será curada. Então agora Jairo tinha a palavra do Senhor. Agora Jairo tinha no que se agarrar apesar dos fatos. Ele tinha o que se agarrar apesar das circunstâncias. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Irmãos, nós temos a palavra de Deus para nos agarrar a ela independente das circunstâncias. Esse homem agora, Jairo, ele tinha essa palavra de Jesus. Creia, não tema, sua filha será curada. E ele poderia escolher crer ou não. Eu fico feliz que ele perseverou. Ele não fez como aquela pessoa falou, deixa o mestre. Ele continuou com Jesus. E ele creu. Lição para nós. Não tente acreditar e ter medo ao mesmo tempo. Não tente acreditar e manter tudo sob o seu controle. Não tente acreditar e dar algum sentido lógico para a situação. Isso não é fé.
Apenas acredite significa você não tem nenhum outro recurso a não ser confiar na palavra do Senhor. Apenas crer. Não importa. Nada. Situação, nada. Apenas creia. Apenas creia. Apenas confie. Então, era tudo que Jairo tinha agora. A palavra de Jesus. E ele se segurou a ela, firmemente. Então esse é o lugar mais difícil de se estar, mas é o melhor lugar para se estar também. Quando nós não temos mais nada a não ser a palavra de Deus. É difícil, não é? Mas também é o lugar mais abençoador. Porque se nós não temos mais nada e temos a palavra, nós temos tudo. Porque céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Ela é o nosso fundamento, ela é a razão da nossa fé. Tudo que nós cremos e sermos está no fato da palavra ter essa característica imutável, poderosa, de nunca falhar. Não é verdade? Então nós temos tudo. Por mais desagradável que sejam essas circunstâncias, irmãos, se nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Versículo 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Então, quando Jesus chegou à casa de Jairo, finalmente, ele não deixa ninguém entrar, somente esses três. Não é porque é o círculo íntimo de amizade de Jesus. Eu acredito que é porque eram os três que causavam mais problemas. E Jesus tinha que manter ele sempre debaixo da vista deles. É o que eu acredito. E deixou também o pai e a mãe da criança entrar lá. Muito bem. Versículo 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Então imagina, né, o povo judeu é rápido para lamentar, chorar, né, não pode ver uma desgraça que se junta assim, né, que nem formiga no doce, no açúcar. E é nessa época que eles contratavam, né, lamentadores para chorar ali. E aí eles estavam chorando, e Jesus, quando chegou, falou, não chorem, ela não está morta, ela só dorme. E aí no versículo seguinte, uma coisa engraçada acontece. Versículo 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Eles estavam levando tão a sério o choro, a situação da morte da menina, que eles param de chorar e começam a rir no segundo. Eles param de chorar e começam a rir, né? Jesus falou que a menina não estava morta, ela só dormia. Jesus sabia que ela estava morta, não tinha mais, né, espírito, né, dentro dela. Mas Jesus, ele tem a visão espiritual. Ele já sabia o que ele ia fazer, e que a menina ia levantar e ter vida novamente. Irmãos, só uma coisa, eles estão zombando de Jesus, né? E nós vivemos numa época em que, principalmente se você permanece na moralidade, você é zombado, né? E é um encorajamento para nós e para todos nós, permaneça firme naquilo que é justo, correto, bom, moral, porque nós estamos em boa companhia. Jesus também foi zombado, também riram dele, tá bom? E outra coisa, não tem um lugar onde Jesus foi mais zombado do que a cruz, né? Pendurado nu, onde só os malfeitores, os assassinos, né? Os que queriam tirar o poder de Roma, eram pendurados. E era um lugar de humilhação, né? O próprio judeu viu o madeiro como um lugar de maldito. E Jesus tomou esse lugar no nosso lugar. Ele foi para a cruz no nosso lugar. Então, não tem problema se você é zombado ou ridicularizado porque permanece na verdade. Continua assim, porque mais uma vez você vai ver a diferença do justo e do injusto naquele dia. Então permaneça. E eles não sabiam, João 11, 25 a 26, e eu quero que você anote isso. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está falando o seguinte,
Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está se declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele explica o que é a ressurreição e a vida. Significa que aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. É isso que Jesus está falando. Ou seja, não existe morte para aquele que conhece Jesus. Jesus venceu a morte na cruz. Ele derrotou a morte, ele humilhou a morte. E é por isso que ele humilhou as trevas, porque ele venceu a morte. O nosso último inimigo é a morte. E se nós não formos arrebatados e partirmos antes, todos nós testemunharemos o que significa isso, porque nós não conheceremos a morte. Nós então, naquele dia, testemunharemos que de fato, novamente, não existe morte para nós que cremos. Ela foi vencida por Jesus na cruz. Amém? Glória a Deus, não é? Então é isso que quem Jesus é. E se você tem Jesus, você já passou da morte para a vida. A morte para nós é só uma passagem, né? Simplesmente. Louvado seja o Senhor. Versículo 54, mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Então ele ignorou toda aquela ridicularização, toda aquela zombaria das pessoas, pegou a menina pela mão e ela se levantou. Ele ordenou a ela e o espírito voltou ao corpo daquela menina e ela passou a viver novamente. Louvado seja o Senhor. Em Romanos 4,17, é um versículo que eu amo muito e é um versículo que eu orava esse versículo quando eu orava pela minha filha, né? Mesmo sem saber, né, dela, sem tê-la. Romanos 4,17 fala: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então olha só, o Deus que dá vida aos mortos, ou seja, é um Deus de vivos. Não existem mortos para esse Deus, porque Ele dá vida aos mortos. E Ele chama à existência coisas que não existem, coisas que nós não vemos. Ele mostra, Ele traz a existência. Era assim que eu orava pela Rebeca. Senhor, traga a existência, porque no meu coração ela já existe. Eu quero vê-la, Senhor. Me permite vê-la. E é interessante que se você perguntar para ela a história da criação, ela vai fazer assim na Bíblia, e vai falar que no começo tudo era escuro, e que Deus disse: haja luz, e tudo foi visto. É uma fofura. Ela entende que Deus traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse, porque para Deus não há impossível. Lucas 8, versículo 55, o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Provavelmente por causa da doença ela não estava comendo, ou até porque Jesus queria dar à mãe algum trabalho, né? Porque imagina a emoção da mãe, né? A filha morta volta a viver, né? Quase que a mãe morre, né? Estou brincando, mas assim, de tanta emoção. Irmãos, mas o ponto aqui é que nós não devemos temer a morte. Será que isso é claro para todos? Nós não devemos temer a morte, porque nós temos um Deus que venceu a morte. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele humilhou a Satanás e a morte. Nós nunca vamos conhecer a morte por causa disso. E uma coisa muito importante, quando Jesus fala que ela apenas dorme, é claro que Jesus sabia que ela estava morta aos olhos, né, humanos, que não tinha vida no corpo dela. E eu quero explicar uma doutrina que é ensinada por aí. Infelizmente, muitos cristãos creem que quando nós cristãos morremos, nós entramos num sono espiritual. Não existe sono espiritual para nós, tá bom? E eu vou dar 3 referências aqui para você que estuda a Bíblia. O espírito do cristão, ele vai direto ao encontro de Cristo. Em Lucas 23, 43, Jesus garante ao ladrão da cruz que ele estaria com ele no paraíso, ainda hoje, tá bom? Em Filipenses 1, de 20 a 24, Paulo prefere deixar seu corpo e estar com Cristo. E ele não fala: eu prefiro deixar o corpo e esperar esse sono da alma, e aí eu... Não, deixar o corpo é estar com Cristo. E ele repete a ideia em 2 Coríntios 5, de 6 a 8, quando ele diz: estar ausente do corpo é estar presente com Cristo.
Estar ausente do corpo é estar presente com Cristo. É imediato, é num piscar de olhos. Na verdade, é mais rápido que um piscar de olhos. Você não vai conhecer a morte, irmão, mas mais rápido que um piscar de olhos, quando você menos imaginar, você vai estar diante do Senhor. Que emoção, né? Que emoção. Lucas 8,56, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido, porque ele não precisava de propaganda, porque os líderes religiosos já estavam à caça, né, à espreita para matá-lo, e a hora dele não tinha chegado. Irmãos, para a gente concluir, eu quero que você reflita nos dois casos, tanto de Jairo como da mulher com a hemorragia, e talvez você tenha se identificado com um desses casos. Eu quero descrever algumas coisas para você. Jairo, ele veio interceder pela filha dele, e a mulher veio na esperança de obter ajuda para si mesma. Jairo, ele tinha 12 anos de alegria que estavam prestes a acabar. A mulher tinha 12 anos de sofrimento e parecia impossível ser curada. Jairo era um homem importante, o governante de uma sinagoga, e a mulher não era ninguém, nem sabemos o nome dela. Jairo era provavelmente rico porque ele era um homem importante, a mulher era pobre porque gastou todo o dinheiro com remédio. Jairo veio publicamente aos pés de Jesus e a mulher veio secretamente. Jairo pensava que Jesus tinha que fazer muito para curar sua filha, indo até sua casa. A mulher pensava que tudo o que precisava era tocar na veste de Jesus. Jesus respondeu à mulher imediatamente. Jesus respondeu a Jairo após um tempo. A filha de Jairo foi curada secretamente. Jesus mandou todos para fora. A mulher foi curada publicamente. Irmãos, Jesus nunca está numa caixa. É impossível colocar o Senhor numa fórmula. Como Ele age, como Ele cura, como Ele... Não. Cada um vai ter a sua própria história com o Senhor. Que você deseje ter a sua própria história com o Senhor. Que você deseje testemunhar do seu relacionamento com Cristo. Que você saiba que a sua história ela é preciosa e importante para o Senhor. Amém? E eu vou ler 2 versículos. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Vamos ler junto? Mas já passou... Amém. Já passou da morte para a vida, irmão. Glória a Deus. E 1 João 3, de 1 a 2, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Bendita a esperança, irmãos. Vamos ficar em pé e louvar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Nós temos paz em Deus e confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos que nenhum, ó Deus, nenhum dos Teus preceitos, ó Deus, nada do que o Senhor tem nos deixado vai passar despercebido, batido, Senhor, mas tudo vai acontecer no seu devido tempo. Senhor, obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a guardar a Tua palavra no coração, nos ajuda a nos agarrar à Tua palavra com tudo que temos, Senhor, seja no período da enfermidade, seja no momento quando lidarmos com a morte. Senhor, repreende todo medo da morte, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, porque, como Paulo disse, Senhor, viver é Cristo, morrer é lucro, Senhor, é ganho, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o viver seja Cristo, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que quando chegar o tempo certo da nossa partida, Senhor, será glorioso, Senhor. Nós te veremos como o Senhor é e seremos perfeitos como Tu és perfeito, Senhor. Ah, Deus, enxuga hoje toda lágrima, Senhor. Levanta a cabeça do Teu povo, renova a esperança do Teu povo, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós confessamos que sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. A nossa esperança está no Senhor, a nossa fé está em Ti, Senhor. Fortalece a fé do Teu povo essa noite, Pai.
independente das circunstâncias, das situações, Senhor. O Senhor é tudo para nós. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje a ceia, você vai se servir